O sol castigava as ruas de São Paulo naquela tarde de quinta-feira. O asfalto quente parecia derreter sob os pequenos pés descalços de Mateus, um menino de apenas 9 anos, cujos olhos fundos carregavam mais histórias do que qualquer criança deveria conhecer. Seu corpo franzino, coberto por uma camiseta desbotada 3 números maior que seu tamanho e uma bermuda rasgada, arrastava-se pela Avenida Paulista como quem carrega o peso do mundo nas costas. 3 dias. Fazia 3 dias que Mateus não colocava nada além de água de bebedouros públicos em seu estômago. A fome já não era uma sensação, era um silêncio. Um vazio que tornava seus passos cada vez mais lentos, suas pernas cada vez mais bambas. Só mais um pouco, pensava ele, enquanto suas mãos sujas seguravam firme um pedaço de jornal amassado, onde havia lido sobre o endereço da emissora. No papel, o rosto sorridente de Ratinho o encorajava a seguir. Mateus não sabia explicar por que, mas algo naquele homem de bigode e sorriso largo lhe transmitia confiança. Talvez porque nas poucas vezes em que conseguiu assistir televisão pela vitrine de uma loja de eletrodomésticos, viu Ratinho ajudando pessoas como ele. Gente simples, com problemas reais. Se eu chegar lá, mas talvez ele me dê um pedaço de pão, murmurava para si mesmo, como uma oração repetida a cada novo quarteirão. O céu começava a escurecer quando Mateus finalmente avistou o grande prédio da emissora, com suas luzes brilhantes e o movimento de carros e pessoas bem vestidas entrando e saindo. Pareciam pertencer a outro mundo, um mundo onde a fome não existia. Um segurança uniformizado caminhava de um lado para outro próximo à entrada, e Mateus sentiu medo. Escondeu-se atrás de uma árvore, tentando reunir coragem. Suas pernas tremiam, não só de medo, mas porque seu corpo já não aguentava mais. O mundo começou a girar ao seu redor. As luzes da emissora, antes tão brilhantes, começaram a se misturar com pontos escuros que dançavam diante de seus olhos. O zunido em seus ouvidos ficava cada vez mais alto. Mateus tentou dar mais um passo em direção àquela última esperança, mas seu corpo já não respondeu. O silêncio da fome finalmente falou mais alto. Como uma folha seca que se desprende suavemente do galho, o pequeno corpo caiu no chão, a poucos metros da entrada da emissora. Lá dentro, as câmeras rodavam. O programa do Ratinho estava no ar, com sua típica mistura de casos polêmicos, brincadeiras e ajuda a quem precisava. O apresentador não imaginava que do lado de fora, caído na calçada, havia um pequeno fã que não queria autógrafos ou presentes, só queria um pedaço de pão. Enquanto o auditório vibrava com as atrações, o corpo de Mateus permanecia imóvel no chão frio. A última imagem que seus olhos registraram antes de se fecharem foi o grande letreiro luminoso com o nome do programa que ele tanto admirava. A escuridão tomou conta, e o menino desmaiou de fome nas portas da esperança, a apenas alguns metros do homem que ele acreditava poder ajudá-lo. "Tem uma criança desmaiada na entrada", gritou o segurança João pelo rádio, correndo, em direção ao pequeno corpo estendido no chão. Suas mãos calejadas, acostumadas a lidar com tumultos e fãs eufóricos, agora tremiam ao tocar o pulso frágil do menino. Nos corredores da emissora, o alerta se espalhou como fogo em palha seca. A produtora Marta, uma senhora de cabelos grisalhos que trabalhava há mais de 20 anos com Ratinho, foi a primeira a deixar a sala de controle. Com o fone ainda pendurado no pescoço e papéis caindo de suas mãos, ela correu pelos corredores enquanto gritava por socorro. "Chamem uma ambulância! Rápido, é uma criança!" A poucos metros dali, no estúdio iluminado por dezenas de refletores, o programa seguia normalmente. Ratinho, vestindo seu tradicional terno azul marinho e gravata vermelha, conduzia um quadro sobre reconciliação familiar. O auditório aplaudia entusiasmado, alheio ao drama que se desenrolava na entrada da emissora. Nos bastidores, o caos se instalava. Médicos que ficavam de plantão para emergências durante as gravações correram para a entrada, carregando uma maleta de primeiros socorros. Produtores falavam ao telefone solicitando uma ambulância com urgência. Seguranças formavam um cordão para afastar curiosos que começavam a se aglomerar ao redor do menino desfalecido. "Ele está respirando?" perguntou Luiz, o diretor. "Técnico,
enquanto se ajoelhava ao lado do médico que já examinava Mateus. Sim, mas o pulso está fraco. Parece desnutrição severa, respondeu o Dr. Paulo, abrindo as pálpebras do menino para checar suas pupilas. Quanto tempo ele está aqui? Não sabemos. O João o encontrou agora há pouco, já desmaiado, explicou Marta com a voz embargada. Em suas 3 décadas de televisão, ela já havia visto de tudo, mas a visão daquele menino esquelético, com roupas sujas e pés machucados, partia seu coração em 1000 pedaços. Enquanto isso, dentro do estúdio, o assistente de produção Rodrigo aproximou-se discretamente de Ratinho durante um intervalo comercial. Inclinou-se e sussurrou algo no ouvido do apresentador. O sorriso que antes iluminava o rosto de Ratinho desapareceu instantaneamente, dando lugar a uma expressão de profunda preocupação. "Onde?" perguntou ele, já retirando o microfone de lapela. "Na entrada principal", respondeu Rodrigo. "É um menino, deve ter uns 9 anos. Está desacordado." Sem dizer mais nada, Ratinho levantou-se abruptamente. Seus olhos, normalmente cheios de alegria e carisma, agora refletiam uma angústia visceral. O homem que cresceu na pobreza, que já sentiu na pele o que era dormir com fome, reconhecia nas entrelinhas daquela situação uma história dolorosamente familiar. "Avisa o intervalo que eu já volto", ordenou ao diretor, já caminhando em direção à saída do estúdio. "Mas, Carlos, estamos ao vivo", protestou o diretor, referindo-se ao apresentador pelo nome de batismo. "Não podemos simplesmente... Eu disse que já volto." A voz de Ratinho ecoou firme, calando qualquer outra objeção. No auditório, a plateia começou a murmurar, confusa com a súbita saída do apresentador. As câmeras continuavam ligadas, capturando o momento inusitado. O público em casa assistia atônito à cadeira vazia do apresentador. Nos bastidores, um cameraman instintivamente pegou sua câmera, portátil, e seguiu Ratinho pelos corredores. Aquele não era um procedimento padrão, mas anos de experiência lhe diziam que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Enquanto isso, na entrada da emissora, o pequeno Mateus começava a recuperar os sentidos. Seus lábios ressecados se moveram levemente, formando uma única palavra que ninguém conseguiu ouvir. O médico aproximou seu ouvido da boca do menino. "O que ele disse?" perguntou Marta, ansiosa. O médico ajeitou os óculos com uma expressão de perplexidade e tristeza. Ele disse, "Ratinho." O coração de Ratinho batia acelerado enquanto ele atravessava os corredores da emissora. Não era o cansaço físico, era uma urgência interior, um chamado que vinha das entranhas. Em sua mente, flashbacks de sua própria infância no interior do Paraná se misturavam com a notícia do menino desfalecido. Ele também já tinha sido aquela criança de pés descalços, barriga vazia e sonhos maiores que as possibilidades. "Onde ele está?" perguntou ofegante ao chegar à recepção. "Ali na entrada, Sr. Carlos", respondeu uma recepcionista, apontando para o pequeno aglomerado de pessoas próximo à porta principal. Sem hesitar, Ratinho abriu caminho entre os funcionários. O cameraman que o seguia continuava filmando, captando cada expressão, cada gesto. Quando finalmente alcançou o centro da roda, o apresentador parou. Seus olhos pousaram sobre o corpo frágil de Mateus, que agora recebia soro através de uma agulha improvisada pelo médico da emissora. O tempo pareceu congelar. O burburinho ao redor silenciou. Por um instante, não havia programa, não havia fama, não havia televisão. Havia apenas um homem diante de uma criança em sofrimento. Um homem que, apesar do sucesso e dos milhões, nunca esqueceu a dor da fome e do abandono. "Abra um espaço, por favor", pediu Ratinho, a voz embargada pela emoção contida. Ajoelhou-se ao lado do menino, ignorando completamente seu terno impecável que agora tocava o chão sujo. Com uma delicadeza que surpreendeu a todos, passou a mão pelos cabelos emaranhados de Mateus. "Como ele está, doutor?" perguntou ao médico que monitorava os sinais vitais do garoto. "Desidratado e desnutrido. Provavelmente não come. Há dias. Precisamos levá-lo ao hospital o quanto antes." Nesse momento, os olhos de Mateus se abriram lentamente. Desorientado, o menino piscou algumas vezes, até que sua visão entrou em foco. A primeira imagem que viu foi o rosto de Ratinho. Ali, real, bem diferente da foto amassada do jornal que carregava no bolso. Ratinho!
sussurrou com a voz fraca, como se não acreditasse no que via. O apresentador sentiu um nó na garganta. Aquela voz infantil, quase inaudível, carregava mais do que uma simples identificação. Carregava esperança. Sim, meu filho, sou eu, respondeu com um sorriso gentil, segurando a mão esquelética do menino entre as suas. O que aconteceu com você? Como chegou até aqui? Mateus tentou falar, mas as palavras não saíram. Seu estômago roncou alto, fazendo com que seu pequeno corpo se contorcesse de dor. Tô com fome, conseguiu finalmente dizer, 2 lágrimas escorrendo por suas faces encovadas. 3 palavras, simples, que atingiram Ratinho como um soco no estômago. 3 palavras que resumiam uma realidade brutal que ele conhecia bem demais. 3 palavras que, naquele momento, estavam sendo transmitidas ao vivo para milhões de brasileiros. Sim, porque o cameraman que o havia seguido estava conectado à transmissão principal. O diretor, percebendo a intensidade daquele momento, havia decidido cortar para aquelas imagens. O Brasil inteiro agora assistia, em silêncio respeitoso, a um dos momentos mais genuínos da televisão nacional. No estúdio, o auditório, que antes vibrava com as atrações, agora observava os monitores em absoluto silêncio. Algumas senhoras choravam abertamente. Um operador de câmera discretamente enxugava os olhos com a manga da camisa. Ratinho levantou-se determinado, ainda segurando a mão de Mateus. Olhou diretamente para a câmera, sabendo que estava ao vivo, mas sem se importar com protocolos ou formatos. O programa de hoje está suspenso, anunciou com firmeza. Vou acompanhar este menino ao hospital. Não é hora de entretenimento quando temos uma criança passando fome na porta da nossa emissora. Virou-se para a equipe médica. Preparem o carro, eu mesmo vou com ele. E então, voltando-se para Mateus, abaixou-se novamente e, com um gesto que surpreendeu a todos, tomou o menino nos braços. O garoto era tão leve que Ratinho não teve dificuldade alguma em erguê-lo. A gente vai cuidar de você, meu filho, prometeu, enquanto caminhava em direção à saída, carregando Mateus como se fosse seu próprio filho. Isso eu te prometo. Naquele momento, na casa de milhões de brasileiros, não havia um olho seco. Aquela não era uma cena roteirizada de um programa de auditório. Era a vida real, crua, dolorosa, mas também recheada de esperança. Era um homem que, no auge do sucesso, não hesitou em interromper tudo para estender a mão a quem precisava. E, enquanto a ambulância partia com sirenes ligadas, levando Ratinho e Mateus para o hospital, o Brasil inteiro segurava a respiração, esperando os próximos capítulos daquela história que acabava de começar. As luzes azuis e vermelhas da ambulância cortavam a noite paulistana. No interior do veículo, Ratinho segurava firmemente a mão de Mateus, que agora recebia soro e glicose intravenosa. O médico monitorava os sinais vitais do menino, enquanto uma enfermeira ajustava o equipamento. "O senhor é mesmo o Ratinho, de verdade?" perguntou Mateus com voz fraca, seus olhos ainda incrédulos fixados no rosto do apresentador. Ratinho sorriu, apertando suavemente a mão do garoto. "Sou eu mesmo, em carne e osso. Mas agora quem importa é você. Como você se chama?" "Mateus", respondeu o menino, tentando se ajeitar na maca. "Mateus da Silva. Quantos anos você tem, Mateus?" 9, eu acho. Faz tempo que ninguém me dá parabéns." Aquela resposta simples atravessou o coração de Ratinho como uma flecha. 9 anos e sem comemoração de aniversário. 9 anos e já conhecendo a dureza das ruas. 9 anos e carregando um olhar que parecia ter vivido décadas. "E sua família, Mateus? Onde estão seus pais?" Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Seus lábios tremeram antes de responder. "Minha mãe foi embora com um homem. Disse que ia voltar para me buscar, mas nunca mais apareceu. Meu padrasto..." Ele hesitou. O medo evidente em sua expressão, ele me batia muito. Ratinho sentiu seu sangue ferver. Conhecia bem essa realidade cruel que atingia tantas crianças brasileiras. Ele mesmo, vindo de uma família humilde, tinha visto casos semelhantes durante toda a sua vida. "E como você chegou até a emissora?" perguntou, tentando controlar a raiva que sentia do adulto que tinha abandonado aquela criança. "Vi sua foto num jornal velho." Mateus tentou levar a mão ao bolso,
mas estava fraco demais. Você sempre ajuda as pessoas no programa. Pensei que talvez você fez certo, meu filho, interrompeu Ratinho, a voz embargada pela emoção. Você fez muito certo. A ambulância parou em frente ao Hospital São Paulo. Uma equipe já esperava na entrada, alertada sobre a chegada. Médicos e enfermeiros cercaram a maca assim que as portas se abriram. Ratinho não soltou a mão de Mateus nem por um segundo enquanto o acompanhava pelos corredores. Vamos cuidar dele, disse uma médica de meia-idade com um sorriso gentil. Ele precisa de alguns exames e alimentação adequada. Eu fico, respondeu Ratinho, determinado. Não vou deixá-lo sozinho. Nos bastidores do hospital, funcionários e pacientes cochichavam, surpresos ao ver o famoso apresentador ali, sem câmeras oficiais, sem holofotes, apenas como um homem preocupado com o bem-estar de uma criança desconhecida. Enquanto Mateus recebia os primeiros cuidados, Ratinho usou seu celular para fazer uma ligação. Marta, cancele minha agenda de amanhã. Isso mesmo, tudo. E entre em contato com o Conselho Tutelar. Precisamos de informações sobre um menino chamado Mateus da Silva, aproximadamente 9 anos. Do outro lado da linha, sua produtora concordou prontamente, já mobilizando a equipe. Horas depois, quando o sol começava a nascer, Mateus finalmente acordou de um sono profundo. A primeira coisa que viu foi Ratinho, sentado numa cadeira ao lado da cama, ainda usando o mesmo terno da noite anterior, amassado e com manchas do chão da emissora. Você ficou aqui a noite toda? Perguntou o menino surpreso. Claro que fiquei, respondeu Ratinho com um sorriso cansado. Prometi que ia cuidar de você, não foi? Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram diferentes. Pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de dor ou medo. Tô com fome, disse ele timidamente. Ratinho apertou o botão para chamar a enfermeira. A gente vai resolver isso agora mesmo, garantiu, afagando os cabelos do menino. E depois, Mateus, você vai me contar toda a sua história, tudo bem? O pequeno assentiu enquanto uma enfermeira entrava trazendo uma bandeja com mingau, frutas e suco. Os olhos de Mateus brilharam como se tivesse acabado de ganhar o maior presente do mundo. O quarto de hospital estava silencioso, exceto pelo som suave da televisão ligada no canto. Mateus, agora com roupas limpas do hospital e um curativo, no braço onde recebia soro, terminava de comer seu segundo prato de comida. Seus olhos, antes opacos de tristeza, agora tinham um brilho diferente. O brilho de quem finalmente sente o estômago saciado após dias de privação. Ratinho observava. O menino com um misto de alívio e angústia. Alívio por vê-lo se recuperando, angústia por imaginar tudo que aquela criança havia passado. Ao seu lado, uma assistente social do Conselho Tutelar e um investigador da Polícia Civil aguardavam pacientemente para ouvir a história completa. Você está pronto para conversar um pouquinho, Mateus? Perguntou a assistente social. Uma mulher de 40 anos com voz gentil. Pode ser difícil, mas precisamos saber o que aconteceu para podermos te ajudar. O menino olhou hesitante para Ratinho, como se pedisse permissão ou apoio. Estou aqui com você, garantiu o apresentador, sentando-se na beirada da cama. Ninguém vai te machucar, nunca mais. Encorajado por aquela presença que, por alguma razão, lhe transmitia segurança, Mateus começou a falar. Sua voz era baixa, às vezes trêmula, mas as palavras fluíam como um rio represado que finalmente encontra vazão. Minha mãe se chama Denise, começou ele. A gente morava numa casa pequena em Itaquera, com meu padrasto, o Marcelo. Ele bebia muito e batia na minha mãe. Em mim também, quando ela não estava em casa. Ratinho cerrou os punhos controlando a raiva que crescia dentro dele. Como apresentador, já tinha mediado centenas de casos de violência doméstica, mas ouvir aquilo da boca de uma criança inocente era diferente. Era visceral. Um dia, faz uns 6 meses, acho, minha mãe arrumou as coisas dela numa mochila. Disse que ia encontrar um homem que conheceu no trabalho dela, que ele ia levar ela para Minas Gerais. Mateus fez uma pausa, engolindo em seco antes de continuar. Ela prometeu que ia mandar buscar eu depois. Disse que era só até arrumar um lugar para a gente ficar longe do Marcelo. Mas ela nunca mais ligou, nunca mais apareceu.
Uma lágrima escorreu pelo rosto do menino, que a limpou rapidamente com a manga da camisola hospitalar. E o que aconteceu depois que sua mãe foi embora? Perguntou o investigador, tomando notas discretamente. O Marcelo ficou mais bravo ainda. Bebia todo dia. Às vezes esquecia de comprar comida. Outras vezes comprava, mas não deixava eu comer. Dizia que eu era um peso, que ninguém me queria, nem minha própria mãe. Ratinho levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, tentando disfarçar a emoção que o dominava. Aquela criança estava descrevendo um inferno que nenhum ser humano deveria experimentar, muito menos uma criança inocente. Um dia, continuou Mateus, ele chegou muito bêbado, quebrou tudo em casa e disse que ia me mandar para FEBEM, que eu dava muito trabalho. Ele me trancou no quarto, mas eu pulei a janela de noite e fugi. E para onde você foi? Perguntou a assistente social. Fiquei nas ruas mesmo. Dormia em papelão perto da estação de trem. Às vezes conseguia comida no lixo dos restaurantes ou quando alguém dava um resto de lanche. Tinha um senhor que vendia água no farol que às vezes me dava um pão. As 3 pessoas que ouviam o relato trocaram olhares de consternação. O investigador anotava endereços e nomes completos para iniciar as buscas por Denise e Marcelo. Como você descobriu onde ficava nossa emissora? Perguntou Ratinho, voltando para perto da cama. Mateus abriu um pequeno sorriso, o primeiro desde que começara seu relato. Achei um jornal no lixo com uma foto sua. Dizia que você sempre ajudava as pessoas com problemas. Um dia vi um ônibus que passava perto da emissora. Fui seguindo ele até chegar lá. Ratinho sentiu o coração apertar. Aquele menino tinha atravessado a cidade, faminto e sozinho, agarrado a uma esperança que encontrou num pedaço de jornal sujo. Foi muita coragem sua, Mateus, disse o apresentador, a voz embargada. Eu só queria um pedaço de pão, respondeu o menino com a simplicidade dolorosa da verdade. Mas agora tenho uma cama e comida, e o senhor ao meu lado. A assistente social enxugou discretamente uma lágrima. O investigador fechou seu bloco de notas, já com informações suficientes para iniciar as buscas. Vamos encontrar sua mãe e seu padrasto, Mateus, garantiu o policial. E vamos garantir que você esteja seguro. E enquanto isso, completou Ratinho segurando a mão do menino, você não vai mais passar fome. Isso eu prometo. A notícia espalhou-se rapidamente. Em menos de 24 horas, os principais jornais, sites e programas de TV já falavam sobre o menino que desmaiou de fome na porta da emissora e foi socorrido pessoalmente por Ratinho. Nas redes sociais, o vídeo do apresentador interrompendo o programa ao vivo para atender Mateus tinha milhões de visualizações. Enquanto o país acompanhava emocionado aquela história, nos bastidores, uma verdadeira força-tarefa se formava. Ratinho havia mobilizado sua equipe jurídica, assistentes sociais e investigadores particulares para encontrar respostas e responsáveis. Quero tudo sobre Denise da Silva e Marcelo Soares, instruiu o apresentador em uma reunião improvisada, na sala de espera do hospital. Endereços anteriores, local de trabalho, parentes, tudo. Quero saber se há outros familiares desse menino que possam cuidar dele. E quero que encontrem esse padrasto. A determinação em sua voz deixava claro que aquilo não era apenas mais um caso para seu programa. Era pessoal. Na Delegacia de Proteção à Criança, o boletim de ocorrência já havia sido registrado. Uma investigação preliminar revelou que Marcelo Soares tinha antecedentes criminais por agressão e violência doméstica. 2 vizinhos, do antigo endereço de Mateus, confirmaram que ouviam gritos e choros frequentes vindos da casa. Já temos um mandado de busca para o endereço em Itaquera, informou o delegado por telefone. E estamos rastreando o paradeiro de Denise em Minas Gerais. Enquanto a justiça seguia seu curso, no hospital, Mateus se recuperava a olhos vistos. As enfermeiras se revezavam para dar atenção especial ao menino que conquistara o coração de todos com sua história e seu sorriso tímido. Uma delas, Dona Cida, havia até trazido de casa um ursinho de pelúcia velho, mas bem conservado, que fora de seu filho. Meu Pedrinho já está na faculdade, não liga mais para essas coisas, explicou ela, entregando o brinquedo a Mateus. Achei que você podia gostar de companhia. O menino abraçou o urso com uma alegria genuína,
como se fosse o presente mais valioso do mundo. Para alguém que não tinha nada, qualquer gesto de carinho era extraordinário. No corredor, Ratinho conversava com a diretora do hospital. Os exames mostraram desnutrição moderada, alguns problemas dentários e uma anemia que precisará de tratamento, explicou a médica. Mas ele é um menino forte, vai se recuperar completamente com alimentação adequada e cuidados básicos. E os machucados nas costas? Perguntou Ratinho, referindo-se às marcas que os médicos haviam encontrado durante o exame inicial. A expressão da médica endureceu. São cicatrizes antigas compatíveis com agressões físicas contínuas. Cintos, possivelmente. Tudo foi documentado para o processo judicial. Ratinho respirou fundo, controlando a indignação. Naquele momento, seu telefone tocou. Era Rodrigo, um dos investigadores. Encontramos o Marcelo, disse a voz do outro lado da linha. Está morando com outra mulher no mesmo bairro. Quando mencionamos o nome de Matheus, ficou agressivo. Disse que não quer saber daquele moleque e que a mãe que cuide dele. E Denise, ainda não. Mas temos uma pista em Uberlândia. Uma mulher com o mesmo nome trabalha como garçonete num restaurante de beira de estrada. Ratinho desligou o telefone pensativo. Como um menino de apenas 9 anos poderia ser tão descartável para os próprios responsáveis? Como uma mãe simplesmente abandona um filho e desaparece? As perguntas se acumulavam em sua mente enquanto caminhava de volta ao quarto de Matheus. Ao abrir a porta, encontrou o menino assistindo televisão, abraçado ao ursinho novo. Na tela, ironicamente, passava uma reprise de seu próprio programa. Está gostando? Perguntou Ratinho, sentando-se na poltrona ao lado da cama. Gosto muito, respondeu Matheus com um sorriso. Um dia eu queria ir lá ver de pertinho. Uma ideia começou a se formar na mente do apresentador. Talvez houvesse uma maneira de transformar aquela tragédia em algo positivo. Talvez pudesse usar sua plataforma para não apenas ajudar Matheus, mas também chamar atenção para tantas outras crianças em situação semelhante pelo Brasil. Tchau, Matheus, disse ele, segurando gentilmente a mão do menino. O que você acha de contar sua história para outras pessoas? Para o Brasil inteiro? Os olhos do garoto se arregalaram. Como assim? No meu programa, quando você estiver melhor. Para que outras crianças que estão passando pelo que você passou saibam que não estão sozinhas. E para que os adultos vejam que precisamos fazer mais por vocês. Matheus ficou em silêncio por alguns segundos, considerando a proposta. Então, com uma maturidade surpreendente para sua idade, respondeu: Se vai ajudar outras crianças, eu quero sim. Ratinho sorriu orgulhoso. Em meio a tanto sofrimento, aquele menino ainda conseguia pensar nos outros. Era mais do que um caso para seu programa. Era uma lição de humanidade que o Brasil precisava ouvir. As luzes do estúdio pareciam mais brilhantes do que nunca naquela noite. O auditório estava completamente lotado, com pessoas que haviam chegado horas antes para garantir um lugar. Nos bastidores, a equipe de produção se movimentava com uma energia diferente. Todos sabiam que aquele não seria um programa comum. Uma semana havia se passado desde que Matheus desmaiara na porta da emissora. 7 dias de recuperação, física, de exames, de visitas de assistentes sociais e, principalmente, de cuidados constantes de Ratinho, que dividira seu tempo entre o hospital e os compromissos profissionais que não podiam ser adiados. Você está nervoso? Perguntou Marta, a produtora, ajeitando a camisa nova que Matheus usava. O menino negou com a cabeça, mas suas mãos inquietas denunciavam a ansiedade. Vestido com roupas novas, cabelo cortado e com alguns quilos a mais, ele já parecia outra criança. Os olhos antes opacos agora brilhavam com uma mistura de expectativa e incerteza. O Ratinho vai estar lá comigo o tempo todo? Perguntou sua voz ainda carregando o medo de ser abandonado novamente. O tempo todo, garantiu Marta, emocionada com o vínculo que se formara entre o apresentador e o menino. Ele não sairia do seu lado por nada nesse mundo. Naquele momento, Ratinho entrou no camarim. Diferente do habitual, não usava seu tradicional terno. Vestia calças jeans e uma camisa simples, como se quisesse deixar Matheus mais à vontade. Pronto para contar sua história, campeão? Perguntou.
se ajoelhando para ficar na altura do menino. E se as pessoas não acreditarem em mim? A preocupação genuína na voz de Mateus revelava as cicatrizes emocionais que carregava. Ratinho colocou as mãos nos ombros do garoto. Todos já acreditam em você, Mateus. O Brasil inteiro está torcendo por você. Você só precisa ser você mesmo e contar o que sentir vontade de contar. Se ficar difícil, é só olhar para mim. O sinal tocou, indicando 5 minutos para o início do programa. Ratinho pegou Mateus pela mão e juntos caminharam até o palco. Quando as cortinas se abriram, o auditório explodiu em aplausos. Muitas pessoas choravam só de ver o menino de pé, recuperado, ao lado de seu salvador. Ratinho começou o programa de maneira diferente. Não houve a tradicional abertura animada, nem as brincadeiras habituais. Em vez disso, ele falou diretamente para as câmeras, com uma seriedade raramente vista. Boa noite, Brasil. Hoje não teremos nossos quadros de sempre. Hoje vamos falar sobre algo que acontece todos os dias nas ruas do nosso país, mas que preferimos não ver. Vamos falar sobre crianças abandonadas, sobre fome, sobre negligência e vamos falar sobre esperança. Virando-se para Mateus, que estava sentado em uma poltrona ao seu lado, continuou: Este menino incrível que vocês estão vendo aqui se chama Mateus. Há uma semana, ele desmaiou de fome na porta da nossa emissora. Hoje ele está aqui para contar sua história. Com uma delicadeza que surpreendeu até os mais antigos funcionários do programa, Ratinho conduziu a entrevista. Não havia sensacionalismo, apenas um espaço seguro para que Mateus pudesse compartilhar sua jornada. E o menino falou. Com palavras simples, mas profundamente verdadeiras, contou sobre o abandono, a fome, o medo das ruas. Contou sobre como dormia, encolhido em papelões para se proteger do frio, sobre como juntava latinhas para comprar um pão que precisava durar o dia inteiro, sobre como guardou aquele recorte de jornal com a foto de Ratinho como um talismã de esperança. O auditório escutava em silêncio respeitoso, quebrado apenas por soluços ocasionais. Nas casas de milhões de brasileiros, famílias inteiras paravam para assistir àquele depoimento que expunha, sem filtros, uma realidade que muitos preferiam ignorar. E qual foi a melhor coisa que aconteceu desde que você chegou ao hospital? Perguntou Ratinho, já com os olhos marejados. Mateus pensou por um momento. Então respondeu com a simplicidade devastadora da verdade. Foi poder comer uma refeição inteira, sem ter que guardar um pedaço para depois. Foi a primeira vez que eu não tive medo de ficar com fome no dia seguinte. O Brasil chorou junto com Ratinho naquela noite. O silêncio no estúdio era palpável. Após o depoimento emocionante de Mateus, nem mesmo o auditório normalmente efusivo encontrava palavras. Ratinho enxugou discretamente uma lágrima, antes de se levantar e caminhar até o centro do palco. Seu rosto, geralmente marcado pelo sorriso largo e a expressão brincalhona, agora exibia uma seriedade rara. O que vocês acabaram de ouvir, começou ele, sua voz ligeiramente embargada, não é um caso isolado. Existem milhares de Mateus por esse Brasil afora. Crianças invisíveis que passam fome, que dormem no relento, que não têm o direito básico de ser criança. As câmeras alternavam entre o rosto compenetrado do apresentador e Mateus, que observava tudo com olhos atentos, abraçado ao ursinho de pelúcia que havia ganhado no hospital. Mas hoje, continuou Ratinho agora com um tom mais firme, eu quero fazer mais do que só mostrar essa realidade. Eu quero começar a mudá-la. Ele voltou para perto de Mateus, sentando-se ao lado do menino. Desde que você entrou na minha vida, pequeno, eu venho conversando com muita gente. Advogados, médicos, assistentes sociais, psicólogos. E juntos, nós preparamos algo especial. Ratinho fez um sinal para a produção e um telão desceu lentamente no fundo do palco. Nele apareceu a imagem de uma casa simples, mas aconchegante, com um pequeno jardim na frente. Esta casa, explicou o apresentador, fica num bairro tranquilo aqui de São Paulo. A partir de hoje, ela será sua moradia provisória, Mateus. Até que a justiça decida sobre sua guarda definitiva. Os olhos do menino se arregalaram incrédulos. Mas isso não é tudo, prosseguiu Ratinho. Você vai ter acompanhamento psicológico semanal com a doutora Márcia,
que é especialista em traumas infantis. Vai receber todo o tratamento médico e odontológico que precisar. E o mais importante, você vai para a escola. O auditório finalmente quebrou o silêncio com uma explosão de aplausos. No telão surgiram imagens de um uniforme escolar, livros e materiais novos. Já conversamos com a direção da Escola Municipal Jardim Esperança, que fica perto da sua nova casa. Eles estão te esperando para começar assim que estiver. Pronto? Mateus olhava para as imagens com uma expressão que misturava surpresa e confusão, como se não conseguisse processar que tudo aquilo era para ele. Toda a sua vida havia sido marcada por perdas e privações. A ideia de ganhar tantas coisas de uma vez era quase incompreensível. É tudo para mim? Perguntou ele, a voz quase inaudível. Tudo para você, confirmou Ratinho, com um sorriso gentil. E tem mais. 3 empresas que são nossas parceiras aqui no programa se ofereceram para ajudar. A Superfood vai garantir sua alimentação por 1 ano. A Sonhos Mágicos vai mobiliar seu quarto novo. E a Futuro Brilhante vai criar uma poupança para seus estudos futuros. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Mateus agora. Não eram lágrimas de tristeza ou medo, como tantas que já havia derramado em sua curta vida. Eram lágrimas de uma emoção que ele mal conhecia: esperança. Posso mesmo ir para uma escola? Perguntou ele, como se aquilo fosse o mais inacreditável de tudo. Pode, meu filho. E vai ser o melhor aluno, tenho certeza, respondeu Ratinho, profundamente tocado por ver como algo tão básico, tão fundamental, podia parecer um luxo inalcançável para uma criança nas circunstâncias de Mateus. O apresentador, então, se voltou novamente para as câmeras. Quero que todos entendam uma coisa. O que estamos fazendo por Mateus não é caridade. É o mínimo, o básico, que toda criança merece. E ainda assim, é muito menos do que ele precisaria para compensar tudo que já sofreu. A voz de Ratinho ganhou um tom de indignação controlada. Não podemos achar normal que crianças passem fome no Brasil. Não podemos normalizar o abandono, a negligência, o descaso. Cada um de nós tem responsabilidade. E eu, Carlos Roberto. Massa, estou assumindo a minha. Ele se virou para Mateus. Este menino corajoso não vai mais passar fome. Não vai mais dormir no relento. Não vai mais ter medo. E eu vou pessoalmente garantir isso. O Brasil assistia, comovido, àquele momento. Raro de televisão brasileira. Não era um quadro ensaiado. Não era uma história fabricada para a audiência. Era a vida real com toda a sua crueza e agora com um lampejo de redenção. Quando as câmeras cortaram para o intervalo comercial, Mateus se jogou nos braços de Ratinho em um abraço espontâneo que dizia mais que qualquer palavra poderia expressar. Na manhã seguinte à entrevista, o Brasil acordou diferente. A história de Mateus e o gesto de Ratinho estampavam as primeiras páginas dos jornais, dominavam os trending topics nas redes sociais e eram o assunto principal nos cafés da manhã de milhões de famílias brasileiras. Menino que desmaiou de fome ganha nova chance, anunciava a manchete de um grande jornal de circulação nacional. Ratinho interrompe programa e muda a vida de criança abandonada, dizia outro. As imagens do apresentador carregando Mateus nos braços até a ambulância e do menino contando sua história no programa haviam se tornado símbolos de uma comoção nacional. Na sede da emissora, o telefone não parava de tocar. Centenas de pessoas queriam ajudar, doar, contribuir de alguma forma. Empresários ofereciam patrocínios, médicos ofereciam tratamentos especializados, escolas particulares ofereciam bolsas de estudo. O departamento jurídico recebia ligações diárias de famílias interessadas em adotar Mateus, caso não fosse possível a reintegração familiar. Nunca vi nada parecido em 30 anos de televisão, comentou Marta, a produtora, enquanto organizava as pilhas de cartas que chegavam, diariamente endereçadas a Mateus e Ratinho. É como se o país inteiro tivesse acordado de repente para um problema que sempre esteve aí. Em seu escritório, Ratinho recebia atualizações constantes sobre as investigações em torno do caso. A mãe de Mateus, Denise, havia sido localizada em Uberlândia, trabalhando como garçonete, como suspeitavam. Quando confrontada pelas autoridades,
Confessou ter abandonado o filho por medo do ex-companheiro violento, mas não havia feito nenhuma tentativa de contato ou resgate nos 6 meses que se passaram. Quanto a Marcelo, o padrasto, havia sido detido para prestar depoimento. As acusações eram graves: abandono de incapaz, maus-tratos, abuso psicológico. 2 vizinhos do antigo endereço se dispuseram a testemunhar sobre a violência que presenciaram. O Conselho Tutelar está acompanhando tudo de perto, informou o advogado da emissora. Ele já tem um relatório detalhado sobre as condições em que o menino foi encontrado e os depoimentos médicos sobre seu estado físico e psicológico. Ratinho ouvia tudo com atenção, mas seus pensamentos estavam com Mateus, que agora se instalava em sua nova casa provisória, acompanhado por uma cuidadora profissional e uma assistente social. Aquela criança, em apenas uma semana, havia tocado seu coração de uma maneira que ele não conseguia explicar completamente. "Como está nosso menino hoje?" perguntou ele, interrompendo o relato jurídico. "Adaptando-se bem", respondeu a assistente social, consultando suas anotações. Ficou maravilhado com o quarto novo, especialmente com a estante de livros. Parece que ele sempre quis aprender a ler direito. Um sorriso genuíno iluminou o rosto cansado do apresentador. Entre todas as doações luxuosas e ofertas grandiosas, Mateus se encantava com livros. Janelas para mundos onde talvez crianças não passassem fome. Naquela mesma tarde, enquanto a repercussão nacional crescia, Ratinho fez uma visita surpresa à nova casa de Mateus. Encontrou o menino sentado no chão do quarto, cercado por livros infantis, tentando soletrar as palavras com a ajuda da cuidadora. "Olha só quem está virando um estudioso", brincou Ratinho da porta. Mateus levantou-se num pulo e correu para abraçá-lo, um gesto que apenas dias antes seria impensável para um menino tão marcado pelo abandono e pela desconfiança. "Você veio mesmo", exclamou ele com alegria genuína. "Quer ver meu quarto? Tem até uma cama só para mim." Enquanto o menino mostrava orgulhosamente cada detalhe do espaço, a cama com cobertores macios, o armário com roupas novas, a escrivaninha onde faria lições de casa, Ratinho observava a transformação que já começava a acontecer. Não era apenas o corpo de Mateus que ganhava força, sua alma também parecia recuperar a capacidade de sonhar. No final da visita, sentados na pequena varanda da casa, Ratinho perguntou: "E como você está se sentindo com tudo isso, Mateus?" O menino ficou em silêncio por alguns segundos, como se procurasse as palavras certas. "Eu tenho medo de acordar", respondeu finalmente, "de descobrir que é só um sonho." Ratinho segurou a mão do menino com firmeza. "Não é sonho, filho, é real. E ninguém vai tirar isso de você." Naquele mesmo momento, em milhares de lares brasileiros, outras crianças invisíveis continuavam passando fome. Mas talvez pela primeira vez em muito tempo, o Brasil estava realmente olhando para elas. 6 meses se passaram desde aquela noite em que Mateus desmaiou de fome na porta da emissora. O outono agora coloria as ruas de São Paulo com folhas douradas que dançavam ao vento, anunciando tempos de transformação. Em frente à escola municipal, Jardim Esperança, Ratinho aguardava no carro, olhando ansiosamente para o relógio. Era o dia da primeira apresentação de Mateus no teatro escolar. Um momento que o menino aguardava há semanas. O apresentador havia reorganizado toda a sua agenda para estar presente, como prometera. O sinal tocou e logo as portas da escola se abriram. Crianças uniformizadas saíam em pequenos grupos, conversando animadamente. Entre elas, destacava-se um menino de bochechas rosadas e olhar vivo, carregando uma mochila colorida e um caderno de desenhos. Quem o visse agora jamais imaginaria que aquela mesma criança, meses antes, desmaiava de fome nas ruas. "Tio Ratinho!" gritou Mateus, correndo para abraçar o apresentador, que já havia saído do carro para recebê-lo. O tio havia surgido espontaneamente. Não fora planejado nem sugerido, mas soava natural nos lábios do menino e aquecia o coração do homem que, aos poucos, tornava-se uma figura paterna em sua vida. "Como foi o ensaio? Está pronto para a grande estreia?" perguntou Ratinho.
bagunçando carinhosamente os cabelos do garoto. A professora disse que eu sou o melhor narrador que ela já teve, respondeu Mateus com orgulho. Seus olhos brilhavam com uma confiança que antes não existia. Decorei todas as minhas falas. Enquanto caminhavam para o carro, Mateus falava sem parar sobre a peça. Os colegas, a nova professora, que adorava suas redações. A transformação ia muito além do físico. Sua alma de criança, antes aprisionada pelo medo e pela fome, agora florescia livremente. No caminho para casa, passaram em frente à emissora onde tudo começara. Mateus olhou pela janela, pensativo. Foi ali que você me encontrou, disse ele, sua voz subitamente mais séria. Foi ali que você me encontrou, corrigiu Ratinho com gentileza. Você foi muito corajoso em buscar ajuda. O menino ficou em silêncio por alguns instantes, como se processasse essa perspectiva diferente da história. Tio Ratinho, você acredita que as coisas ruins acontecem por um motivo? A pergunta, tão profunda vinda de alguém tão jovem, pegou o apresentador de surpresa. Não sei se elas acontecem por um motivo, Mateus, mas sei que podemos encontrar sentido mesmo nas coisas mais difíceis, se olharmos com o coração aberto. O carro parou em frente à casa que agora era o lar seguro de Mateus. Não era mais um abrigo provisório. Após meses de batalhas judiciais, o Conselho Tutelar havia concedido a guarda temporária a uma família acolhedora especialmente treinada para casos como o dele. A mãe biológica, após ser localizada, havia renunciado voluntariamente à guarda, reconhecendo que não tinha condições de cuidar do filho. Antes de descer do carro, Mateus tirou algo do bolso, um recorte de jornal velho e amassado, com a foto de Ratinho. Guardei isso, disse ele mostrando o papel desgastado, para nunca esquecer que os sonhos podem se realizar. Ratinho sentiu os olhos marejarem. Sabe, Mateus, quando você desmaiou na porta da emissora, muita gente disse que eu salvei sua vida. Mas a verdade é que você também salvou a minha de certa forma. Me lembrou do que realmente importa. O menino sorriu, aquele sorriso puro que só as crianças possuem. Hoje eu tenho o que comer, disse ele, repetindo a frase que havia dito em seu primeiro dia na escola. E tenho sonhos também. Enquanto Mateus corria para dentro de casa, ansioso para se preparar para a apresentação da noite, Ratinho permaneceu um momento no carro, refletindo. Aquele menino que a vida tentara destruir havia se tornado um símbolo de esperança, não apenas para o apresentador, mas para todo um país que, por um breve momento, parou para olhar para suas crianças esquecidas. A fome de pão havia sido saciada. A fome de afeto e oportunidades também. E no lugar do vazio, crescia uma certeza. Nenhum gesto de bondade, por menor que seja, é desperdiçado no universo. Mensagem final de carinho, querida amiga, que acompanhou essa história até aqui. Que o Senhor derrame bênçãos infinitas sobre o seu lar e sobre a sua família neste momento. Espero que essa jornada de Ratinho e Mateus tenha tocado seu coração da mesma forma que tocou o meu ao escrevê-la. A vida às vezes nos apresenta desafios que parecem impossíveis de superar, mas quando temos fé e estendemos a mão para quem precisa, milagres acontecem. Como diz a palavra, tudo posso naquele que me fortalece. E é essa força divina que nos sustenta nos momentos mais difíceis, assim como sustentou o pequeno Mateus até encontrar seu anjo na terra. Que esta história inspire você a olhar com mais amor para aqueles que sofrem ao nosso redor. Às vezes, um simples gesto de carinho pode transformar uma vida inteira. Lembre-se, nós somos os instrumentos que Deus usa para abençoar outras pessoas. Se esta história emocionou seu coração, compartilhe com suas amigas, sua família, com aquela pessoa especial que precisa de uma mensagem de esperança hoje. Deixe nos comentários o que você sentiu ao acompanhar a jornada de Mateus e Ratinho. E conte também se conhece histórias reais de superação como esta. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que aquecem a alma e fortalecem a fé. Ative o sininho para ser a primeira a saber quando publicarmos novas histórias que vão fazer seus olhos se encherem de lágrimas e seu coração transbordar de amor. Estamos juntos nessa caminhada, minha querida. Que Deus te abençoe grandemente
Que a paz do Senhor esteja sobre seu lar, que a saúde nunca falte à sua família e que você seja sempre um instrumento de amor nas mãos do Criador. Que o Espírito Santo te conduza, te proteja e te ilumine em cada passo da sua jornada. Lembre-se, você nunca está sozinha, pois Ele está contigo em todos os momentos. Com todo o meu carinho e gratidão por você ter chegado até aqui, fique na paz do Senhor. Estamos juntos. E que Deus te abençoe hoje e sempre.